Ainda sobre os assuntos relacionados ao tumulto do dia 8 de janeiro, a Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro apresentou uma denúncia formal na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Miami contra o Supremo Tribunal Federal. A ASFAV alega que o STF está aplicando penas desproporcionais e elevadas aos réus e presos pelos atos do dia 8 de janeiro, caracterizando-as como perseguição política. A presidente da ASFAV, Gabriela Ritter, emocionou-se ao relatar o impacto pessoal, mencionando a necessidade de viver em outro país. A organização solicita intervenção urgente da OEA, CIDH e do governo dos Estados Unidos. A gente vai ouvir um pequeno trecho do discurso da Gabriela Ritter. Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Ritter. Junto a los abogados Ezequiel Silveira y Carolina Siebra, represento la Asociación de los Familiares y Víctimas de 8 de enero. Soy refugiada de la dictadura brasileña y vivo en los Estados Unidos. Quizá nunca vuelva a ver mi padre, también obligado al exilio en otro país. Así como mi familia, más de 2.000 familias brasileñas inocentes están siendo perseguidas por el juez Alexandre de Moraes, en alianza con el gobierno del presidente Lula, únicamente por tener opiniones políticas divergentes del régimen instalado en Brasil. Hoy existen miles de brasileños condenados apenas hasta 17 años de prisión, sin haber cometido ningún delito, bajo la falsa acusación de intento de golpe de Estado, y cientos de ellos siguen en prisiones, bajo vigilancia electrónica en arresto domiciliario, como el expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos de prisão. Berenice Leite de volta comigo aqui no Jornal do Oeste, primeira edição, dividindo a tela. Esse dossiê entregue lá nos Estados Unidos, esse dossiê dessa ONG, a ASFAV, denuncia, portanto, a parcialidade de ministros do Supremo Tribunal Federal e o uso do poder para a vingança. É muito importante essas denúncias que vêm sendo feitas por esses corajosos advogados que aqui no Brasil não estão tendo valor para a OAB, né, para a Ordem dos Advogados do Brasil. Recentemente nós vimos, inclusive, uma senadora que é advogada, a senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, né, falando que o trabalho desses advogados envergonha o direito, né, inclusive enviando ações para tentar, de alguma forma, impedir o trabalho deles, denunciando. Agora eu fico imaginando, denunciando o quê? Né? Denunciando quem está tentando trazer justiça para o nosso país. É muito importante que esse dossiê seja entregue nos Estados Unidos, e nesta semana também conversei com o Dr. Paulo Faria, que defende, que está à frente do caso do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que também está preparando um dossiê sobre o ministro Alexandre de Moraes, Daniel, e vai entregar para as autoridades italianas, porque a gente sabe que Tagliaferro está correndo um processo contra ele na Itália para extraditá-lo, para trazê-lo aqui para o Brasil. Ele que denunciou os desmandos do gabinete paralelo, que segundo ele funcionaria dentro do Tribunal Superior Eleitoral, mas, na verdade, o objeto da denúncia não foi investigado e ele, o denunciante, é que se tornou réu e agora está respondendo nas mãos daqueles que ele mesmo havia denunciado, né? Assim, um 360, é como se fosse a história do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? A gente não vê uma separação entre os poderes, a gente não vê uma isonomia por parte dessas autoridades do nosso poder judiciário, e que são suspeitos e acabam abrindo inquéritos contra aqueles que denunciam essas autoridades. Então, a gente precisa mesmo de uma mudança, de colocar freios e contrapesos, e é importante que autoridades em outros países tenham ciência do que está acontecendo aqui no nosso país, porque isso já ultrapassa, né, os limites legais, o que a gente pode dizer que é uma aberração jurídica. A gente precisa de ajuda que venha de fora, porque se depender do nosso Senado Federal, nessa composição, Daniel, a gente vai ficar aqui esperando e torcendo para que venham mais sanções mesmo.